Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. E o tema dessa live de hoje é um tema bem interessante que muitas das mulheres sempre me perguntam, muitas me pedem, inclusive, conselhos sobre esse tema, e acredito que pode ser muito útil para você que está começando agora no vinho, e mesmo para você que já é iniciante do vinho, sempre é muito bom a gente rever conceitos e ter uma nova perspectiva sobre um assunto. E o assunto de hoje é sobre comprar vinhos. E eu vou trazer hoje um método que toda mulher deve aplicar na hora de comprar seus próprios vinhos. Isso mesmo, um método. Isso é interessante. Por quê? Porque quando a gente tem um método, justamente a gente tem um guia, a gente tem uma maneira de fazer que nos facilita, ou economiza tempo, ou faz as duas coisas, facilita e economiza tempo ao mesmo tempo. Então, assim, o nosso tema de hoje, eu vou estar centrada, então, nessa questão de como escolher o vinho e como escolher um vinho que te traga o maior benefício. Porque, afinal de contas, nós queremos um vinho que traga o maior benefício ao menor custo possível. E é justamente isso que nós vamos falar aqui, sobre o custo-benefício. Mas a live não é sobre custo-benefício, tá? É sobre um método para você atingir, comprar, conseguir vinhos que tenham esse bom custo-benefício. No final da live eu vou explicar sim o que é esse custo-benefício, mas a live não é sobre custo-benefício, tá? É sobre como que você pode aplicar uma maneira, né, uma maneira de aplicar um passo a passo para você comprar melhores vinhos, comprar vinhos que realmente estejam alinhados com você, né? E que toda mulher deveria aplicar esse método e saber esse método. E eu quero que você saia aqui dessa live sabendo como fazer isso para você aplicar esse método na sua próxima compra de vinhos. Justamente, é uma live prática hoje. Muito bem, eu tenho aqui algumas questões que eu pontuei, tá? Então, eu vou seguindo aqui o passo a passo dos meus apontamentos para eu não esquecer nada, não esquecer de te passar nada. Mas uma coisa que eu queria te comentar é assim, o que as pessoas confundem quando se fala em compra de vinhos? É uma das coisas que mais se confundem e é uma coisa que geralmente eu vejo muita gente perguntando sobre isso e muitas vezes, com medo de errar, acaba seguindo esse status quo, essa coisa mais fácil, que é justamente o seguinte: vinho bom é vinho caro. E vinho bom é vinho caro, você pode até pensar que isso é verdade. Você pode até pensar, mas Lilian, claro, se ele é caro é porque ele é bom. E minha amiga, eu te diria uma coisa muito interessante. Eu te diria o contrário. Não é porque ele é caro que obrigatoriamente ele é bom. E agora? Agora te deixei numa sinuca. Por quê? Porque justamente muitas vezes a gente compra pelo preço, só pelo preço. E ao contrário, a gente compra o vinho barato. Eu vou comprar esse vinho barato porque ele tem um bom custo-benefício. Pensando que custo-benefício é só o custo. E, na verdade, o que nós vamos ver hoje aqui é que não é uma coisa separada da outra. São coisas juntas. O caro não tem por que ser bom e o barato não tem por que ser ruim. E aí, não é só o preço que vai definir a sua decisão de compra. O preço é um dos componentes, sim, mas nesse método que eu vou te contar hoje, vou te revelar, o preço é só um dos pilares desse método. É um tripé, e ele é só uma terça parte. Lília, mas então você quer dizer que eu vou só comprar vinhos caros agora, a partir de agora? Não. Eu quero dizer que você vai aprender um método para você selecionar neste mar de vinhos os vinhos que vão atender os seus critérios. Agora já começou a ficar melhor, né? E justamente, aqui, uma das coisas que eu quero te falar é que eu não vou te dar dicas de vinhos, ou qual a relação de vinhos, ou quais são os melhores vinhos. Não, não vai ser isso. Eu quero que você tenha a ferramenta, a base,
para você poder escolher o seu próprio vinho. Porque eu poderia chegar aqui e te dizer, olha, esses vinhos são de bom custo-benefício, aqueles estilos de vinhos, ou agora esses daqui. Só que isso é perene, né? Os vinhos mudam, a cada safra mudam, chegam novos vinhos, chegam novas marcas. No curto prazo, te soluciona o problema, mas no longo prazo não te dá a ferramenta necessária para você, em qualquer ocasião, poder selecionar os seus vinhos. Com segurança, com liberdade de escolha, sabendo fazer suas próprias escolhas, né, dentro daquilo que você pretende. E você, ao saber escolher vinhos, eu já estou te preparando para um passo seguinte. Na verdade, é um passo a mais. Porque quando você sabe escolher seus vinhos, lá na frente você vai saber harmonizar esses vinhos. Então, eu já estou antevendo o futuro. Você quer hoje aprender de vinhos, degustar vinhos, conhecer vinhos, mas uma vez que você saiba isso, naturalmente o que acontece, o que tem acontecido, né, e o que eu vejo acontecer, né, com muitas mulheres, com dezenas de mulheres que eu já degustei junto e também com as minhas alunas, é que o próximo passo é harmonizar vinhos. Mas se você não tiver a base de escolha dos seus vinhos, como é que você quer chegar lá na frente e harmonizar? Aí você vai ficar dependente também de terceiros te dizendo com que harmonizar, com que combinar. Então, hoje é um dia de te dar um método que vai te dar independência nas suas compras. Isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, o que acontece aqui? Eu quero te dizer, antes de começar a te falar do método, qual que é o grande benefício, né? Além dessa liberdade, claro, esse é o principal benefício, né, de você ter liberdade de escolhas, mas assim, eu quero te dizer que, ao saber escolher os vinhos de uma maneira fácil, de uma maneira clara, de uma maneira segura, você vai ter vários benefícios. Claro, de uma maneira que se ajuste ao seu orçamento também, né? Porque o preço é importante, sim, claro. Eu falei, o preço é um dos tripés, então não estou jogando fora o preço. Mas, assim, com isso você vai ter alguns benefícios. E eu elenquei aqui 3 benefícios básicos que eu vejo que acontecem, né? Que acontecem naturalmente. Primeiro, que se você sabe escolher seus vinhos, você vai ter acesso a melhores vinhos. Opa! Claro, se você sabe escolher seus vinhos, você já começa a ter o quê? Critério. E critério te faz garimpar esses vinhos, te faz buscar vinhos, né, que atendam melhor esse critério, e você vai ter acesso a melhores vinhos. Você vai sair de vinhos que pode ser que você esteja aí com vinhos que não estão tão bons, ou que você não tem essa noção, né? E você começa a ampliar aí o seu universo aí de vinhos. A outra coisa é que você vai conhecer uma diversidade de vinhos. Com esse método, você vai ser motivada, impulsionada. Eu quero que você seja realmente estimulada, né, a conhecer uma diversidade de vinhos, porque isso é enriquecedor. Você não precisa gostar de todos, tá? E aqui, veja bem, não é porque você conhece uma diversidade que você é obrigado a gostar de todos, mas ao conhecer essa diversidade, o que vai acontecer é que você vai ter mais possibilidades de escolha, né? Uma coisa é quando a gente vai comprar uma roupa e só tem uma cor, ou 2 cores, tem a verde e tem a amarela. E tudo bem, você vai ter que escolher entre uma ou outra. Mas e quando você vai num lugar onde você tem as roupas, né, uma camiseta de várias cores? Você tem muito mais possibilidades de combinações, muito mais possibilidades de imaginar aquela peça combinando com alguma coisa. E você tem mais possibilidades de compra, você não está sujeito a só o A ou B. E aqui acontece a mesma coisa com o vinho. Você vai conhecer muito mais, vai ter uma diversidade de vinhos para você trabalhar lá no futuro. E você vai poder desenvolver o seu próprio gosto pessoal na medida em que você escolhe vinhos, né? Você vai começar a conhecer coisas novas e, ao mesmo tempo, quando você começa a escolher, você começa a ter suas preferências pessoais. E se você já tem suas preferências pessoais, você vai começar a reafirmar essas preferências ou mesmo começar a evoluir, a desenvolver e a mudar essas preferências para novos descobrimentos. Tudo isso, minha amiga, tudo isso
vai te ajudar lá na frente, como eu falei, na questão da combinação de pratos e vinhos, na questão da harmonização, para você harmonizar em qualquer tipo de vinho, em qualquer ocasião, com segurança, com liberdade, com mais confiança, né? E isso tudo é muito enriquecedor, tá? Isso faz ampliar a sua visão do vinho. Bom, e por que é importante você investir o seu tempo, o seu dinheiro também, na escolha do seu vinho? Você poderia me dizer, Lilian, mas alguém compra para mim o vinho, isso daí é uma parte que eu não quero me preocupar com isso. Eu quero mais é degustar, é beber, mas alguém escolhe para mim, tudo bem, eu degusto, eu bebo, eu harmonizo. Não faça isso. Faça você mesma. Por que eu defendo que você mesma deve fazer isso? Porque aqui, isso faz toda a diferença para o seu aprendizado. Qual ter um método, um guia, que vai te ajudar você a superar as suas barreiras, ou seus medos, ou seus receios, eu não sei o que pode te paralisar com relação à compra de vinhos, se você acha chato, ou se você tem medo de tantos rótulos, ou você tem medo de não acertar, eu não sei qual é o motivo. Mas, qualquer que seja esse motivo, quando você aprender um método que te facilita, que te dá clareza, essa experiência de comprar vinhos vai começar a se transformar numa experiência de prazer, numa experiência que vai ser mais agradável, que vai, na verdade, começar a te abrir os olhos para várias coisas do vinho, vários detalhes que você não percebia. E muito mais importante é que vai começar a te dar mais clareza desses vinhos. Então, faça você mesma, compre você mesma, sim. Não abra mão dessa experiência, porque ela faz parte do aprendizado. Né? Assim, ela é uma parte, e ela tanto faz parte do aprendizado. Ai, meu nome. Tanto faz parte do aprendizado que eu criei esse método para ajudar minhas alunas a comprarem os vinhos que a gente utiliza no curso e nas degustações na prática, que é uma parte do curso é degustação na prática, justamente porque elas têm que ter a ferramenta de compra. É didático isso, faz parte. Eu não vou dar lista de vinhos. Olha, eu te dou uma lista aqui de 10 rótulos para você comprar para degustação. Não. Olha, não. Para não dizer que eu nunca fiz isso, só quando a gente degustou o vinho laranja, que é um tipo de vinho específico e que realmente são pouquíssimos rótulos que a gente encontra no Brasil a um preço mais acessível, né? Um custo-benefício, o preço e a qualidade mais acessível. Então, realmente, aí eu dei 2 rótulos, que era o vinho que a gente estava mais ou menos na faixa que todas estavam encontrando no mercado, porque estava bem difícil de encontrar. Então, a gente sim troca informações de rótulos, de preços, sim, a gente troca informações, mas eu não dou uma lista pronta, preparada, só para você ir lá e fazer o ato mecânico de comprar vinho. Não, porque faz parte do seu aprendizado saber comprar vinho. É o passo número 1, né, do aprendizado, saber comprar vinho. Né? Se a gente vai para uma jornada, a gente tem que saber algumas coisas, né? Então, a primeira coisa, né, uma das coisas que a gente tem que saber é saber comprar o vinho. Afinal de contas, o vinho vai nos acompanhar na jornada. Então, é bem importante. E assim, uma coisa que às vezes acontece também, né? E assim, por que esse método te ajuda? Porque te dá clareza, porque te dá um guia, porque te ajuda a ficar mais confiante e até muito mais feliz, alegre, contente na hora de comprar seu vinho. Não vai ser aquela experiência estressante. Mas o que acontece, então, ao contrário, se você não utiliza um método para comprar vinho, ou se você simplesmente não quer comprar o vinho, provavelmente, o que vai acontecer? Se você faz isso hoje em dia, né, de não comprar o seu vinho, vai acontecer a mesma coisa que já acontece agora. Você pode ficar decepcionada com o seu vinho a posteriori, quer dizer, depois que já comprou o vinho, ou que alguém comprou o vinho para você, aí você fica decepcionada, e aí você fala, puxa, mas eu não gostei desse vinho, né? Ai, puxa, mas não era isso que eu queria, não era bem isso, né? E aí, o que acontece? Você também, depois, na hora de escolher, ou se estiver com uma situação com vinhos lá na frente, você não vai ter justamente
essa bagagem, né, de ter escolhido. Você vai perder essa parte. Não sei se eu quero reforçar muito isso, porque eu sei que no começo, às vezes é estressante mesmo, e aí você fica paralisado entre preços, entre uvas, entre países, ai meu Deus, qual que eu escolho agora? Tem tantos. Aí geralmente o mais fácil mesmo é ir pelo preço, mas você fica insegura, fala, eu vou pelo preço, mas e se não for bom? E tanto olha, tanto faz, eu vou pelo preço mais barato, e se não for bom? Aí você vai para o mais caro, e se eu vou para o mais caro, e se não for bom? Olha como é que é a coisa. É uma coisa muito interessante isso, porque tanto faz se o preço é mais alto ou mais barato. Você se sente insegura porque você não tem esse método, você não tem um guia para te ajudar a comprar esse vinho. E o pior de tudo que é isso de terceirizar, né, essa sua decisão, é que você perde muito do seu aprendizado. Por quê? Porque ao comprar o vinho você tem essa liberdade, né, de escolha, mas ao mesmo tempo aprender a degustar e aprender a comprar vinho caminham de mãos dadas. São coisas que acontecem em paralelo. Não é só aprender a degustar separado, desconectado da compra do vinho ou da escolha do vinho. Né? Pode até ser que você não compre, pode pedir para alguém ir lá comprar, mas você já escolheu o vinho. Né? Eu prefiro até falar escolher o vinho. Então, isso vai de mãos dadas, junto com o aprendizado da degustação, né? Junto com esse desenvolvimento seu do degustar. Então, é muito, muito importante. Eu dou um exemplo que eu faço com as minhas alunas. Né? O que eu faço com as minhas alunas? Como eu falei, eu não dou o rótulo, comprem esse vinho, mas sim, eu dou uma orientação, eu dou o tema. Qual é o tema? Não é traga qualquer vinho, então. Traga o vinho que você gosta. Não. Aí eu dou o tema. Eu dou o tema, ou o estilo, ou a uva, ou o país. Aquilo que a gente vai estudar naquele momento, aquilo que a gente vai ver juntas. E todas, sim, devem trazer aquele estilo de vinho, mas não necessariamente a mesma marca, o mesmo rótulo, o mesmo produtor. Às vezes acontece de coincidir. É muito legal quando coincide também, não é que é ruim, não. É muito legal quando coincide de 2 ou 3 trazerem o mesmo vinho, da mesma marca, do mesmo produtor, mas olha que interessante que acontece. Ainda sendo o mesmo vinho, a mesma marca, o mesmo produtor, muitas vezes acontece da gente trazer safras diferentes, do mesmo vinho, da mesma marca, do mesmo produtor, olha que coisa. E aí já é outro vinho. Então, mas o que eu quero dizer, né, não desviando muito aqui do assunto, vamos voltar para cá, mas é justamente isso, eu não dou obrigatoriamente a safra, o rótulo, o título, quer dizer, essa pesquisa, esse trabalho de campo que você vai fazer, ele é mandatório sim no curso. Esse é um dos trabalhos que as alunas têm que fazer, elas têm que entrar em campo, entrar em cena, tem que ir lá, faz parte do aprendizado, né? Tomar decisão, descobrir, né, coisas novas e tomar decisão lá no campo de batalha, né, lá no meio de campo. Tem que ir lá para ver como é que está. Né? E o lá pode ser tanto lá fisicamente, pode ser o lá na internet também, né, nos sites de compras de vinhos, no online. No online também tem que garimpar, tem que escolher, da mesma maneira que você está vendo a prateleira dos vinhos, você também vai ver um monte de rótulos nos sites, né? Bem confusos às vezes, aliás, também. Mas que também buscam ajudar um pouco nessa decisão. Mas, enfim, aí o que acontece? Você pode falar assim também, mas, puxa vida, Lília, mas justamente, como é que eu posso comprar o vinho se eu não sei ainda degustar? Como é que eu vou saber comprar o vinho se eu não sei degustar? Né? E eu te falei, e como é que você vai degustar se você não souber comprar o vinho? É como eu falei, as duas coisas vão juntas. Você vai aprendendo pouco a pouco, mas vai aprendendo juntas. Então, assim, claro que o tema de uma degustação, já vai ser a nossa linha básica para você comprar o vinho. E faz parte do aprendizado aprender a comprar esse vinho, tá? Então, não é uma coisa ou a outra, são as duas coisas juntas. Muito bem. Eu estimulo muito as minhas alunas a fazerem isso, a comprar seus próprios vinhos, porque isso também depois vai ajudar, tem mais um detalhe,
vai ajudar na hora que você tiver que escolher vinhos nos restaurantes. Se você sair para fora, né, para jantar, primeiro que você vai ter uma noção de rótulos, você vai ter uma noção de preços, você vai ter uma noção de tipos de vinhos, de países. Porque quer queira, quer não, quando você está lá comprando os seus vinhos, você está comprando o seu vinho direcionado no tema que eu dei. Mas você também está vendo outros vinhos, né? Você também está vendo até a maneira que eles organizam esses vinhos. Nos sites organizam, às vezes, por países, por uvas, por regiões. Nas prateleiras também eles organizam assim, né? Muitas vezes por países, por uvas, por regiões, por rótulos, né? Por promoções também, isso sim. Então, assim, isso é interessante, porque você começa a ter uma noção, e você não vai ver só o seu, você vai ver o panorama. Por isso que eu falo que tem muito aprendizado. Então, isso é uma prática super estimulada e que você, a partir daí, tanto na sua casa, como num restaurante, como num evento social, né, você vai estar em contato com esses vinhos também. Então, você vai começar a ficar envolvida por essa atmosfera do vinho. Se você não vai lá comprar seu vinho, você não fica envolvida com a atmosfera do vinho. Ele é só uma garrafa na sua frente. Claro que depois que a gente abre a garrafa, a gente começa a ficar envolvida com o vinho. Mas vai por mim, amiga, vai por mim, amiga. O momento da degustação começa no momento da compra, né? Ou da escolha do vinho. Agora, vamos lá. Uma vez que a gente já, né, que você já entendeu, né, depois de todo esse meu discurso, que realmente eu acredito nisso, tá? Eu estou te falando isso de coração mesmo, eu acredito mesmo nisso, que faz um benefício para você. Eu quero te dizer aqui, por onde você começa, né? Por onde que você pode começar essa questão, né? Vamos entrar agora aqui no método mesmo. Por onde você pode começar? E aqui a filosofia básica desse método é que o vinho é uma descoberta. É uma descoberta do vinho, mas também é uma descoberta de você mesmo. Você utiliza, né, esse método para descobrir o seu vinho, para encontrar o seu vinho, para garimpar o seu vinho, mas também, ao mesmo tempo, você vai descobrindo você mesmo, você vai descobrindo aquilo que você gosta, aquilo que você não conhece, você vai se descobrindo nesse processo. Então, essa é a filosofia do método, tá? Primeiro, eu vou falar o jeito que as pessoas erram, né? Ao comprar vinhos, né? Só para a gente pontuar aqui os principais erros, né, que você pode cometer ao querer comprar vinho da maneira tradicional. E depois eu vou ensinar esse método que eu criei para ajudar você a comprar os seus vinhos dessa maneira mais clara, mais segura, com mais liberdade, né? Então, a primeira coisa é você não se preparar, né, para comprar o seu vinho. Ou seja, você decidir, vou comprar um vinho, e não se prepara. Não se prepara assim, não se prepara, muitas vezes, mentalmente mesmo, né? Do tipo, decide comprar o vinho por impulso, e aleatoriamente. E não tem nada errado de você, de repente, decidir comprar um vinho de repente, né? Ah, de repente, vou comprar um vinho. Só que essa compra, ela não é uma compra guiada para te ajudar a conhecer esse vinho, porque, na verdade, você, quando a gente pensa, né, em um vinho, a gente vai além de simplesmente só comprar, né, um vinho assim qualquer. Quando eu digo essa compra aleatória, é qualquer, por impulso, sem imaginar assim, o porquê dessa compra. Tá? Então, aqui é uma compra consciente que eu estou no método. Então, um dos erros é simplesmente comprar o vinho aleatoriamente. Não tem nada demais comprar um vinho só para deixar lá, mas assim, você ainda não deu um destino para ele, você não tem um objetivo para ele. Por isso que aí você cai no segundo momento. Por que que isso não é bom, né? E é um jeito assim, eu não gosto muito de falar que é jeito errado, mas é a maneira mais prática de dizer isso. Não é nem errado, mas não é o melhor para você. Porque depois você fica com vinho na sua casa e, mas com que será que combina esse vinho? Quando será que eu tenho que beber esse vinho? Que eu vou fazer com esse vinho? Sabe aquela coisa que você compra? Sabe, amiga, aquela coisa que você vai na sapataria, aí você vai comprar um sapato, e aí você começa a ver outro, e outro, e outro, e você sai com 6 pares de sapato, que você não sabe nem quando você vai usar, mas você compra? Eu sei disso, gente, eu sei disso. Deixa eu revelar meu segredo para você, amiga. Já fiz isso. Já fiz isso na minha vida.
Essa é a famosa compra por impulso. Você foi para comprar um sapato preto que você precisava para ir num evento XYZ, e você sai com um sapato amarelo, verde, de camurça, uma sandalinha e mais alguma coisa. E tudo bem, não tem problema também comprar, o dinheiro é seu, você compra e acabou. Eu compro mesmo, acabou, o dinheiro é meu, eu compro e acabou. Tudo bem. Só que depois você leva para casa e fica pensando assim, puxa, eu comprei esse sapato, com que mesmo que eu vou usar? Quando que eu vou usar? Por que eu comprei esse sapato? E agora? Agora eu vou lá comprar uma roupa, né, para combinar com o sapato. Que delícia. Mas às vezes acontece isso. Isso não tem nada de errado, na verdade. Mas enche seu guarda-roupa de coisas que às vezes passa a moda, às vezes depois você não quer, às vezes você nem sabe o porquê. E quando você poderia estar comprando mais coisas mais direcionadas para aquilo que você quer realmente, né? Então, essa compra por impulso, ela é gostosa no primeiro momento, mas depois ela não tem muito sentido. E assim, se você não sabe o objetivo do porquê você quer aquele vinho, o motivo daquele vinho, você acaba não fazendo boas escolhas no vinho, né? Se você sabe que o motivo é um almoço de família, bom, você já sabe quem vem da família e você já vai imaginar essa compra perante ali, primeiro, a quantidade, né, de gente da família, o estilo das pessoas da família, ou o que você quer surpreender essas pessoas da família. Entende? A sua compra começa a ter outras, você começa a ter outras informações para tomar a sua decisão da compra. A outra coisa é que, justamente aquilo que a gente falou no começo, né? Você pode se distrair com tantos rótulos, com tantos preços, com tantas coisas, com tantas marcas, com tantas garrafas, com tantos produtores, nesse mar de vinhos, que você fica confusa na hora da compra, né? Porque você não pensou antes para que era, o que você vai usar esse vinho, ou, enfim, qual o motivo desse vinho. Então, isso também não te ajuda, né? Porque te atrapalha muito, porque você chega lá no sopetão e, enfim, você fala, não sei o que fazer aqui, né? E aí é o que gera aquele estresse, aquela agonia, né? Deixa eu comprar qualquer vinho aqui, então, e pronto, e tudo bem. E comprar por preço, só por preço. Isso também é um dos erros clássicos, né? De imaginar que é o preço que vai te trazer ou um vinho bom, ou um vinho ruim, ou um vinho de bom custo-benefício, e não considerar o conhecimento que você precisa ter para avaliar se esse vinho realmente é um vinho que tem uma boa relação custo-benefício. E aqui eu estou introduzindo uma palavra importante. Custo-benefício não é uma palavra só, é uma relação. É uma fórmula matemática, não é uma palavra. Não é custo-benefício uma coisa só, mas é uma relação custo-benefício, né? Então, isso sim que você deve buscar, né? De uma certa maneira, você vai buscar isso, esse benefício, dependendo justamente do conhecimento que você tenha e dos motivos que você tem para aquele vinho. Bom, tudo isso, né, essas coisas que a gente faz assim aleatórias, comprar o vinho por preço e tal, por que eu falo que isso acaba não te ajudando? Porque lá na frente não vai te ajudar a harmonizar esses vinhos, a combinar esses vinhos com as comidas. Por quê? Você vai ficar tão perdida quanto na hora de comprar o vinho, você vai ficar tão perdida na hora de harmonizar o vinho. Se você não sabe, veja bem, se você não sabe para que você quer o vinho, como é que você vai querer saber como harmonizar o vinho? Né? Ou então você compra aquele vinho e fica, mas com o que isso aqui harmoniza agora? Né? Ou você faz uma comida X e, puxa, esse vinho não combinou com essa comida. Não deu match, né? Não casou. Não é aleatório o processo. Por isso que tem um método. Bom, e para te ajudar, justamente, eu vou te contar esse método, que eu dei o nome de método GCP. Então, ó, anote aí, ó, GCP. Vou até marcar aqui também, GCP. E o que significa GCP? É o nosso tripé. P, você já sabe, preço. Mas você viu que tem mais um G e mais um C aqui. O G é gosto pessoal. É o seu gosto pessoal. É o fator que vai realmente ser um fator, assim, eu diria, o primeiro fator, o primeiro passo, o primeiro pilar, né? É o seu próprio gosto pessoal, na definição do vinho que você vai comprar.
E é justamente isso é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta relevância ao gosto pessoal, ou a gente fica preso simplesmente a um gosto pessoal antigo e não renova esse gosto pessoal. E gosto pessoal aqui para a gente é algo que pode ser desenvolvido. E o C, do meio aqui, do GCP, é a curiosidade. Nós somos mulheres curiosas, eu sou muito curiosa, eu adoro descobrir coisas. E esse descobrir coisas faz parte do método, porque ele é um fator importante, ele é um tripé, para te ajudar justamente nessa descoberta, nesse desenvolvimento do seu gosto pessoal, e também a descobrir e a garimpar bons preços, bons vinhos com bom custo-benefício. Então, essa curiosidade ela é muito importante. Tá? Só que tem algumas, como se diz, não é pegadinha, mas tem alguns detalhes aí no meio do caminho que eu preciso te explicar, tá? Então, assim, para transformar sua experiência de compra mais agradável, mais divertida, mais prazerosa, e que você encontre um vinho que realmente você vai te atender nesses 3 critérios, né? Especialmente critério de combinação do preço com seu gosto pessoal e com a curiosidade, é que eu tenho que te explicar como que funciona cada um desses pilares, tá? Então, gosto pessoal, o seu gosto pessoal. Só que aqui eu vou radicalizar uma frase do vinho, que a gente escuta muito, acredito que você também já tenha escutado essa frase. É uma frase que todo mundo fala, né? E não é uma mentira, não, tá? Não é uma frase que eu posso dizer assim, não, mas essa frase está errada. O que é essa frase? Essa frase, ela é aquela famosa frase que vinho é uma questão de gosto pessoal. Vocês já ouviram falar disso? Vinho é uma questão de gosto pessoal, né? E eu não duvido que vinho é uma questão de gosto pessoal, né? Eu não duvido. A única coisa que eu falo é que existe uma realidade. Às vezes, tem gente que tem um gosto pessoal horrível, entendeu? E aí, o que acontece? Assim, um pouco que, falando sério, com todo carinho, com todo amor, tá? Com todo respeito. Mas não é só a questão do gosto pessoal, não é só uma coisa, não, eu gosto porque eu gosto, ou eu gosto e cada um tem seu gosto, e realmente cada um tem seu gosto. Mas não significa que você precisa ficar com o mesmo gosto a vida inteira, que você precisa ficar estático. O gosto pessoal não é algo estático, é algo que muda com o passar do tempo. É algo que muda quando você conhece coisas novas, quando você está aberta a conhecer coisas novas, né? E também, veja bem, às vezes tem coisas que você não gostava antes e de repente você descobre de uma outra maneira aquilo mesmo que você não gostava e você passa a gostar novamente. Então, sempre que se respeite o seu estilo, né, o gosto pessoal, ele vai modificando, ele pode ser adaptado. Se não fosse assim, gente, na área da moda, por exemplo, seria uma coisa estática, a gente estaria usando, né, as roupas e as coisas da Idade da Pedra, né? Por quê? Porque o gosto vai mudando, as cores, a época, enfim, a funcionalidade das coisas, né? Então, o nosso gosto pessoal, ele muda sim, tá? E eu não falo isso de, mas tem gente que não tem bom gosto. Não é uma questão, não tem e nunca vai ter. Não, depende também da época. Às vezes, aquilo que é o bom gosto naquela época muda também, né? Mas por isso que é dinâmico. O gosto pessoal é algo dinâmico. Então, esse é o primeiro conceito. Você consegue desenvolver seu gosto pessoal. Então, ao mesmo tempo, respeitar o seu gosto pessoal, mas ao mesmo tempo ir desenvolvendo esse seu estilo. Então, na escolha de um bom vinho, você respeita o seu gosto pessoal, mas você também tem que considerar, justamente dentro do seu gosto, para que você quer aquele vinho? Em que ocasião você vai utilizar aquele vinho? Para que situação você quer aquele vinho? Com que gastronomia você vai utilizar aquele vinho? A gente tem muitos tipos e estilos de vinhos. Então, dentro daquilo que é o que você gosta, e dentro daquilo que existe, você vai ter que selecionar, você vai ter que pensar, na verdade, aquilo que te atende. Então, eu vou te dar um exemplo aqui bem, bem radical, tá? Bem radical assim. Por exemplo, eu só gosto de vinho tinto. Tudo bem, só gosto de vinho tinto. Essa é uma coisa. Gosto só de vinho tinto, eu sinto muito, eu sou de tinto, não me venha com outro vinho não é vinho. Tudo bem. Aí você está
naquele calor, imagine aí você, num calor, naquela praia, né, deliciosa, e você tá com uma vontade de tomar um vinho, né? Naquele calor enorme, e você quer comer o quê? Com aquele calor todo, você não quer comer algo pesado, você quer comer ali uns petiscos e tal. Mas você só gosta de vinho tinto. E você bate o pé, só gosta de vinho tinto. Aí, o que você faz? Vai tomar um vinho tinto? Precisa ser tinto? Só existe tinto no mundo mundial do vinho? Não, amiga, existe um universo dos vinhos. E aí, você fala assim, ah, Lília, mas eu só gosto de tinto, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer com isso? Eu te diria, minha amiga, que é o seguinte, tudo bem que você gosta de tinto, mas aquele momento, aquela ocasião, aquela gastronomia, com certeza você vai ter muito mais prazer, por exemplo, com um vinho rosé, mais puxado para um tinto, ou seja, mais encorpado, mais intenso. E nós temos rosés levezinhos, sim, temos rosés bem rosinhas, bem salmão, sim, mas nós temos também rosés mais cereja, mais encorpados, dentro da gama dos rosés, que podem se aproximar, inclusive, de um tinto leve, mas mantendo o quê? Uma acidez gostosa que te dá refrescância para você estar ali na piscina, no calor, na praia, onde seja, com um vinho que se aproxima do tinto, que não é o tinto, mas que tem algumas características que você gosta do tinto. Eu tenho certeza, se você me fala eu quero tinto, é porque você gosta de tanino. E os rosés mais estruturados têm taninos, mas ele tem acidez também, que é o que te traz essa refrescância, essa leveza, para combinar com aquele momento, com aquela ocasião. Então, você não precisa estar amarrada aos tintos só porque você gosta de tinto. Você pode buscar, né, dentro desse universo dos vinhos, algo que se aproxime àquele seu gosto. Né? E aí você também pode buscar dentro desse mundo dos rosés aqueles que se aproximam daquilo que você gosta. Nada impede também que você aproveite depois para verificar outros tipos de vinhos, né? Mas, assim, esse é só um exemplo, tá? Que eu dei aqui um exemplo um pouco, assim, um pouco teórico até, né? Mas onde você realmente você pode, sim, continuar gostando dos tintos, né? Continuar querendo tomar os tintos, mas em algum momento dado você precisa conhecer outros estilos. Até porque pode ser que você chegue naquele local, que você está ali na piscina, naquele local, e não tenha um vinho tinto, tenha justamente o vinho rosé. Então, o seu gosto pessoal é respeitado, sim, o estilo seu é respeitado, mas, ao mesmo tempo, é importante você lembrar que o gosto pessoal ele vai se encaixar também para te dar o maior prazer possível, né? Porque, afinal de contas, o gosto pessoal não é só o vinho, é o vinho, a comida, o ambiente, toda aquela parte que também compõe aí, né, esse seu degustar o vinho. Então, aí você vai tirar muito mais prazer, né, do seu vinho. Então, isso é um exemplo assim, um pouco teórico, mas a gente vai seguir aqui com a questão do C. E lá no C é que a gente vai poder ver com mais clareza como que ele também te ajuda a você começar a desenvolver seu gosto pessoal. Como que você começa a, a introduzir novos vinhos, né? Até para você conhecer. Talvez você depois não seja uma adepta daquele vinho, mas você já começa a conhecer opções. Então, vamos partir aqui para o segundo pilar, que é o C, né? O C da sua curiosidade. E aqui eu quero te falar de duas óticas da curiosidade, né? Duas maneiras de ver diferentes e até opostas de ver a curiosidade, de entender essa curiosidade. A primeira delas é aquela curiosidade da compra do impulso. Essa curiosidade, eu diria que ela pode ser utilizada sim, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Tudo bem, eu não acho que não é ruim, e eu já fiz isso também. Sabe aquela hora que você compra aquele vinho pela garrafa? Ai, essa garrafa é tão bonita que eu vou comprar esse vinho. É curiosidade. Você gosta da garrafa, você compra pelo design, você compra pelo chamativo da garrafa ou do rótulo, tão lindo aquele rótulo, aquela imagem,
né? É o vinho bonito, né? É o vinho bonito. Você não está tão preocupada com o líquido, ou melhor, você tem curiosidade de entender se o líquido corresponde à garrafa, né? Será que dentro dessa garrafa tão linda tem realmente um bom vinho? E essa curiosidade, eu acho ela saudável, sim. Não sou contra ela, não, desde que você tenha consciência disso. Principalmente consciência que isso faz parte do marketing do vinho. Que as pessoas que estão vendendo vinho, elas sabem disso. Elas procuram, muitas vezes, esses rótulos, esse invólucro do vinho, ele traz muita comunicação, né? Traz uma comunicação, às vezes, de vinhos tradicionais, que nunca vão mudar o rótulo, porque é uma tradição aí secular, que é assim, e isso é uma mensagem para o consumidor, que quer aquele estilo de vinho, que já quer encontrar. Ao bater o olho no vinho, já sabe que se trata de um vinho clássico, de um vinho tradicional, ou daquele vinho, né? Enfim, da velha guarda, né? Vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, tem os designers, tem as garrafas diferentes, tem os rótulos maravilhosos, tem rótulos de pintura, tudo isso atrai pelo visual. A análise visual do vinho, gente, olha que interessante, ela não começa na taça. A análise visual do vinho começa na compra. Por isso que eu te falei lá no começo. A compra já é didática, a compra você já está aprendendo, né? Porque essa análise visual vem daí. E assim, desde que você tenha consciência que isso faz parte do marketing do vinho, e desde que você tenha consciência de que sim, muitas vezes isso é para te atrair, e você se sente atraído e está tudo bem, e você tem curiosidade de entender o vinho que está naquele invólucro tão bonito, é ótimo, porque você vai justamente matar sua curiosidade, você vai degustar esse vinho, e ao saber degustar, você vai saber analisar, avaliar, né? E realmente verificar esse vinho. E isso constrói o seu gosto pessoal. Tá vendo como os pilares eles vão se conversando? Isso faz parte de você construir o seu gosto pessoal, né? Agora, essa descoberta é muito legal e a curiosidade te impulsiona a isso. Agora, tem um segundo aspecto dessa curiosidade, que é a curiosidade de você não ter medo de se arriscar com um vinho novo, com um rótulo novo, né? Isso sim é uma curiosidade interessante, com marcas, com países, com estilos. Essa curiosidade é a curiosidade que te leva também a desenvolver o seu gosto pessoal de uma maneira consciente, de uma maneira racional. É essa curiosidade que eu estimulo, né, as alunas e quem nunca degustou também a degustar coisas diferentes, a sair do lugar comum. Você está acostumada com o seu gosto pessoal, você está acostumada, acomodada a sempre aquele mesmo vinho, ou a mesma marca, ou o mesmo estilo. Quando eu falo, bom, vamos para um rosé, você gosta de tinto. Ok, tudo bem, não quero que você pare de gostar de tinto, mas agora nós vamos conhecer o mundo dos rosés. E se você tem curiosidade, mesmo que você pense, eu não gosto de rosés, ou já tomei uma vez um rosé, não gostei, mas vou dar uma chance. E esse é o espírito da curiosidade. Vou dar uma chance para esse vinho. Vou dar uma chance para mim mesma de verificar o que eu vou achar desse vinho. E quando você se dá essa chance, é quando você começa a se abrir para muitas mais possibilidades no vinho, né? E é isso mesmo que é estimulante. Isso te ajuda depois na compra, né? Porque uma vez que você degustou, você provou um vinho, e de repente você não gostou daquele vinho, isso já te ajuda a tirar esse vinho da carteira, né? Da seleção. Ao mesmo tempo, tem uma coisa curiosa que acontece. Dessa gama, desse mundo de vinhos rosés, nem todos são iguais, como eu falei agora. Tem alguns que se aproximam dos tintos, tem alguns que se aproximam mais dos brancos. E aí, alguns você vai gostar mais e outros menos. Alguns você não compraria mais de uma vez e outros você voltaria a repetir. E isso foi o que aconteceu, por exemplo, com uma das minhas alunas, com a Li, né? A Li é uma mulher declaradamente de tintos. E aí eu trouxe o exemplo dela, porque foi muito engraçado. Porque, claro, a gente está degustando o universo dos vinhos, e dentro do universo a gente tem 6 mundos dos vinhos. Começamos pelos brancos, passamos agora para os rosés, né? Estamos agora em pleno rosés. E o que acontece? Ela é aluna, né? Então, ela vem na degustação. Ela vem na degustação, mas ela gosta de tinto. No começo, ela vinha com tinto, ali na degustação do branco. Tá, tudo bem.
não é bem esse o espírito. Aí todo mundo com branco, ela com o tinto. Tudo bem. Mas, na verdade, ela começou a se dar uma chance. Ela mesma decidiu. E isso é uma coisa que vem da pessoa, né? Eu não vou obrigar ninguém, obrigado aqui a degustar. Mas ela entendeu e ela tomou uma decisão de participar ativamente dessas degustações para aprender. E aí ela começou a se surpreender. Além dela aprender, ela começou a participar ativamente com os brancos, com os rosés, e ela começou a realmente aprender. E ela começou a aprender quais agradavam mais o paladar dela e quais não agradavam. E tudo bem, e está tudo bem, está tudo certo, porque é isso mesmo. Então, ela mesma começou a perceber que alguns desses vinhos brancos ou rosés, sim, que poderiam sim agradar o paladar dela, que sim, poderiam ser repetidos outra vez, ou que sim, uma outra coisa muito legal. Por exemplo, a gente falou, em que ocasião você vai usar o vinho? Você descobre seu gosto pessoal, e você descobre que você não ama o vinho rosé, mas você não desgosta dele. Só que, de repente, você se vê à frente de uma situação, por exemplo, familiar, onde vem pessoas, né, da sua família que não estão acostumadas com tinto, mas você quer ter tintos, mas, caramba, se eu colocar tinto, eu vou beber sozinha, ninguém vai querer tomar o tinto. Mas e se eu colocar um rosé? Você começa a ter essa noção de comprar o vinho conforme o seu gosto pessoal, mas também atendendo à ocasião, às pessoas que estão à sua volta, o gosto coletivo também, adaptado ao seu gosto pessoal. Eu sempre vou respeitar muito o seu gosto pessoal, tá? Porque isso daí é uma das coisas que realmente é importante. Mas também é importante, na ocasião, você também adaptar esse seu gosto pessoal ao gosto coletivo das pessoas com quem você vai estar, da gastronomia que vocês vão desfrutar. E é isso que te dá a margem aí de escolha desse vinho adaptado, né, também a essa situação onde que você vai estar vivenciando. Então, realmente, ela declarou isso mesmo, de que alguns vinhos realmente vão entrar para a lista dela, de vinhos que ela pode, sim, degustar novamente, e pode, sim, inclusive, estar com outras pessoas que não gostam tanto de tintos, por exemplo, como ela pode compartilhar esse momento do vinho, independente da pessoa gostar ou não desse tinto. Então, isso é muito legal. Então, essa atitude positiva, essa atitude aberta, é esse ser da curiosidade, que vai te trazer recursos aí importantes para você, na hora de você assim, desenvolver seu gosto pessoal, conhecer mais de vinhos, né? E descobrir, fazer novas descobertas de vinhos. Vai te dar muitos recursos aí. Agora chegamos no preço, no P do preço, o seu custo-benefício. E por que eu falo o seu custo-benefício? Porque agora nós temos uma questão aqui interessante, que é o seguinte: custo-benefício, gente, vem da área econômica, tá? É um conceito econômico, é um conceito que vem da economia, e agora eu vou falar aqui de enoeconomia, economia do vinho, né? Então vamos tratar aqui um pouco desse conceito aplicado ao vinho, né? O que acontece? Para você tomar uma decisão, né, uma decisão racional, uma decisão pensada, né, uma decisão inteligente, o que você precisa? Você precisa comparar as coisas. Você precisa chegar a comprar um produto, por exemplo, ou em geral, um produto que te traga o maior benefício ao menor custo possível. Essa é uma boa compra, uma compra inteligente. Puxa, fiz um bom negócio, né? Eu fiz um bom negócio, comprei algo que tem muito valor pelo menor preço que eu consegui. Não é pelo preço mais barato, é pelo menor preço relativo ao benefício que essa coisa te traz. É uma relação. Não é assim, eu comprei uma coisa muito mais barata. Sim, mas é uma porcaria, quebra toda hora, não serve para nada, já quebrou. E foi caríssima, né? Comprou um negócio que durou um dia, caríssimo, né? Ou então, vai para o outro lado, né? Você tem, às vezes, alguma coisa que você fala, não, mas é que isso daqui me dá um benefício extraordinário, eu vou ter isso, vou ter aquilo outro, né? Mas também você está pagando 3 vezes mais? Claro que você vai ter tudo isso, ainda está faltando coisa para você ter aí, né? Pelo que você está pagando, eles ainda te deviam te estender um tapete vermelho e fazer mais alguma coisa aí para você, porque você está pagando muito caro por aquele benefício que é menor, né? Agora, essa questão de valor, ela é uma questão subjetiva, é percepção. Valor para uma pessoa
não tem valor para outra. Uma vez eu vi uma pessoa falando de um negócio do esquimó, né? Que queriam vender geladeira para o esquimó, né? Lá no Alasca. Ele não precisa de geladeira no Alasca. O que ele precisa, por exemplo, é de uns agasalhos quentes ou de uma arma para caçar os animais lá, para ele poder sobreviver. Então, a geladeira não tem o menor valor para ele, né? Mas já outras coisas têm muito valor. Então, é bem relativo. Se ele tivesse em outra situação, ele ia gostar muito de uma geladeira, se ele estivesse num lugar com muito calor, com muito sol, né? Então, é muito relativo. Agora, aqui, eu queria te dar um exemplo, na verdade, do que significa o custo. E vamos falar já do custo do vinho, né? O custo do vinho não é só o preço do vinho, né? Não é só preço, né? Na verdade, o custo de alguma coisa é o quanto ele custa e os problemas que ele pode te trazer também são um custo. Né? Quando você compra alguma coisa e é o valor que você paga e mais os problemas que ele pode te trazer. Então, assim, por exemplo, né, você comprar um vinho que pode ter um preço muito barato, mas é de qualidade duvidosa, de má qualidade, ele pode te trazer um problema para a saúde, né? Por exemplo. Ou, por exemplo, por que a gente sempre atribuiu, né, vinhos baratos aos vinhos de garrafão? Né? A gente sempre falou mas o vinho barato, vinho de garrafão. Eu já tive muita dor de cabeça, já passei muito mal com vinho de garrafão. Já tomei vinho de garrafão. Quem nunca tomou vinho de garrafão aqui, que levante a mão. Levante o dedinho aqui. Por quê? E já passei muito mal. É gostosinho na hora que bebe, mas depois... E é barato. Mas depois te traz... Por quê? Porque a qualidade dele acaba, principalmente os suaves, né, que tem açúcar agregado ao vinho, e aí isso faz mal para você, né? Então, acaba que não é bom, por mais barato que seja. Então, é o custo, quanto ele custa, e mais os problemas que ele pode te trazer. Esse é o custo. E o benefício? As vantagens, o ganho, né? O que você ganha? Você ganha com ele, né? Não é só assim, um vinho caro, né? Então, se ele é caro, ele vai me trazer muitos benefícios. Ele vai ser, né? Eu suponho que ele vai me trazer muitos benefícios. Não, se for caro, porque o preço dele está relacionado com outros fatores que não seja a qualidade dele, pode ser que você tenha uma grande decepção, que ele não tenha tantos benefícios assim. Eu vou contar o caso da garrafa, né? Às vezes você pega uma embalagem muito mais cara e o produto que está dentro não corresponde. Né? Você pega uma embalagem de design e o produto é mais simples. Né? Então, muitas vezes você não teve o ganho, ele não te atendeu às suas expectativas. Você tinha muito mais expectativas do que foi atendido, né? Então, essa qualidade, ela está muito relacionada a como ele foi elaborado, e se ele foi elaborado para ser aquilo que ele é. Nossa, isso é filosófico, né, gente? Mas é mais ou menos o seguinte: se eu elaborei um vinho para ser jovem, eu não posso exigir dele que ele seja um vinho envelhecido. Não é da natureza dele. Ele não nasceu para ser um vinho envelhecido. Então, exigir uma qualidade do vinho. Eu vejo muita gente fazendo isso. Exigir de um vinho jovem uma qualidade de um vinho envelhecido é uma injustiça com o vinho jovem. É uma injustiça. Porque ele não nasceu, não é a natureza dele, não é o estilo dele. Ele nasceu para trazer os benefícios da juventude. Temos benefícios da juventude, temos benefícios da velhice. Agora, não mistura as duas coisas, não exija também de um vinho envelhecido o esplendor, né, a fortaleza, os aromas, toda aquela coisa de um vinho jovem. Não é assim que funciona, né? Então, assim, isso daí é muito importante para a gente entender. E o fator preço, né? E o fator dessa vantagem, desse ganho, principalmente do fator preço, ele não está só relacionado com a qualidade do vinho, mas também ele está relacionado com a quantidade de vinho produzido. Né? Tem a quantidade e a qualidade. É um binômio. O que eu quero dizer com isso? Basicamente assim, eu faço menos quantidade, o meu vinho é muito melhor do que o outro. Não necessariamente. Só que quando você faz pouca quantidade daquele vinho, seu vinho tem que ser mais caro do que o outro. E por que eu dou muito esse exemplo? Eu sempre falo muito desse exemplo, porque eu estudei, né, o meu curso de sommelier eu fiz na Espanha,
foi um ano de curso, visitei muitos lugares, muitas zonas produtoras, e a gente tem uma zona produtora que é a Ribeira del Duero. E Ribeira del Duero é uma zona que produz vinhos espetaculares, né, na Espanha, Vega Sicília é de lá, o Pingus é de lá, e vários outros vinhos. Agora, muitos vinhos são muito caros e outros não são tão caros. Mas, muitas vezes, eles são vizinhos de porta, né? Eles são, assim, as propriedades são pequenas e são juntas, são na mesma região. Será que a diferença entre um e outro é tão gritante assim na qualidade? Né? Tão gritante assim na diferença, né, de vinho? Muitas vezes não, muitas vezes o que difere é que uma propriedade ela produz mais quantidade, a outra menos quantidade, com uma qualidade relativa ao produto daquela região. Né? Então, às vezes, a diferença não é tão grande assim. Existe sim diferença? Claro que sim. Existe sim, dependendo de como se elabora, do método de elaboração, existem essas sutilezas da diferença. Mas, muitas vezes, essa diferença de preço vai ter muita relação com a quantidade de vinho que se elabora. Obviamente, quando você se elabora mais quantidade, você pode perder um pouco dessa qualidade, mas não significa que você perdeu muito dessa qualidade. Tá? Então, esse é um conceito que a gente tem que visualizar também. Para isso, eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo, justamente eu peguei até essa informação, alguns dados, né, de um site que chama Art Wine, sobre Ribeira del Duero, e especificamente sobre o vinho Pingus, que é um vinho muito famoso, né, na Espanha, e mundialmente famoso, feito por um enólogo dinamarquês, é o Peter Sissek, que ele faz esse vinho na Ribeira del Duero. E o vinho dele foi classificado pelo Robert Parker, que é um crítico de vinhos, ficou muito famoso, porque ele pontua os vinhos, ele é americano, né? Ele criou uma revista e uma guia de vinhos, e ele pontua os vinhos, e ele ficou muito assim reconhecido no mercado americano, e ele serve como um parâmetro, né? Tudo que ele pontua muito alto acaba sendo objeto de desejo, acaba tendo uma valorização no mercado. E ele pontuou muito bem o vinho, né? A primeira safra aí do vinho, 98 pontos, né? Sobre 100. E assim, isso ganhou um protagonismo, o vinho dele, que é um vinho que é de garagem, é um vinho de uma propriedade pequena, é um vinho que tem uma propriedade que é pequena, vinhas velhas, né, vinhedos antigos, inclusive alguns dos vinhedos até foram replantados com uvas pré-filoxera, né, que foi uma praga que dominou a Europa e que acabou com o vinhedo europeu, mas ele ainda tem, né, tem esses pés, poucos pés, pouca produção, uma produção muito, muito cuidada, e claro, ele começou fazendo pouca quantidade desse vinho, 6.000 garrafas por ano. E um vinho elaborado em barril de carvalho também, muito bem elaborado ali. E o que acontece? Eu estava vendo no site o preço desse vinho, 13 mil reais, uma garrafa, né? 13 mil reais. Na Europa, talvez se possa conseguir por 1.000 euros, ou algo assim, né? Mas o que acontece? Imagina, então, além de ter todo esse cuidado, toda essa elaboração, é um produto escasso. Tem uma escassez, porque 6.000 garrafas é muito pouco. Então, devido a essa escassez, o preço realmente também sobe, né? Também sobe. E muito vendido nos Estados Unidos, né? Onde ele fez fama também. E o que acontece? Mas, devido a essa escassez, o próprio importador americano falou para ele, escuta, Peter, mas é o seguinte, eu preciso vender vinho, então faz mais vinho aí para mim. Mas do Pingus não dá para fazer mais vinho, porque esta é a maneira de fazer esse vinho, com essas uvas, com essas, né, com tudo isso que eu expliquei. Mas ele criou um segundo projeto, ele criou o Flor de Pingus. E o Flor de Pingus é um vinho que ele também produz, só que o Flor de Pingus ele produz 60.000 garrafas. 60.000 garrafas. Então, quanto custa o Flor de Pingus? Eu diria mais ou menos, tá? Uma pesquisa mais ou menos de uns 120 euros. Então, de 1.000, 1.200 euros, 10 vezes menos o preço. Só que percebam, é o mesmo enólogo, a mesma região, a mesma propriedade,
Sim, mudam ali as uvas, os vinhedos, talvez um pouco a forma de vinificação, sim. Mas vocês acham que o Flor de Pingos é um vinho horrível e o Pingos é um vinho espetacular, que a diferença entre eles é tão grande assim? Uma vez me disseram que a diferença entre um vinho de alta gama e um vinho bem elaborado, de média gama, é como na Fórmula 1. O primeiro lugar, ele ganha do segundo lugar por milésimos de segundos. Não é por quilômetros ou por horas, né? Em segundos por horas de distância. Né? Ele ganha por um espaço muito curto e por milésimo de segundos. Ele ganha, com certeza, ele é muito melhor. Mas o outro não é horrível, não é tão radical assim, né? E veja bem, o mesmo lugar, o mesmo, né, o mesmo enólogo elaborando, e aí ele faz esse outro projeto, justamente para atender uma demanda de mercado, né, que queria esse vinho. E justamente, muitas vezes, o consumidor do Pingos não é o mesmo consumidor do Flor de Pingos, também tem essa. Né? As pessoas que compram esse vinho nessa faixa de preços de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros, é um mercado muito mais restrito, né? De pessoas que têm esse acesso ao orçamento, né? E eu vou falar daqui a pouquinho do orçamento, mas é esse orçamento. Então, claro que existe muito mais pessoas interessadas em experimentar um vinho feito pelo mesmo enólogo do Pingos, que vai cuidar da mesma maneira, com muito amor e carinho, do seu Flor de Pingos, mas sendo mais acessível, né? 100, 120 euros é muito mais acessível. É um vinho barato, 100, 120 euros? Não. Mas em comparação com o Pingos, é bem barato, é 10 vezes mais barato, né? Mas ele não é tão barato assim, não é como comparar com vinho de 20 euros, ou de 4 euros, que a gente tem vinhos muito bons de 4, 5 euros na Espanha, né? Então, vejam como essa questão de preço é relativo, o benefício que te traz é relativo, mas a qualidade não está só vinculada, não é só um fator, é a qualidade e a quantidade de vinho que se produz que vai gerar também essa questão do preço. São muitos fatores na formação do preço, mas uma delas é essa. E até eu trouxe aqui uma história, uma historinha aqui dessa vinícola, né? Porque justamente o que acontece? Aí já é uma história que aconteceu lá no começo, né, quando o Peter fez esse vinho, quando o Robert Parker foi lá para a Espanha, ele mesmo ia, e ele, né, fez a avaliação do vinho e pontuou bem o vinho, isso abriu um mercado para ele nos Estados Unidos. E ele exportou vinho para os Estados Unidos. Acontece que ele mandou o vinho por navio, e o navio naufragou. Quando chegou nos Açores, esse navio naufragou com as caixas de vinho. E veja bem, ele não tinha produzido muito vinho. Ele tinha poucos vinhos. Naquele começo, ele tinha poucos vinhos. Hoje em dia, ele produz 6.000 garrafas. Naquela época, diz o artigo, né, que custava $200 o Pingos. Custava $200. O navio naufragou com o estoque de vinhos que estava indo para os Estados Unidos. O que gerou isso? Uma escassez, não tinha mais esse vinho, estava no fundo do mar. Né? O que ele tinha, que tinha sobrado lá na vinícola, subiu de preço, foi para 500 euros. Por quê? Porque ele não tinha mais vinho para fornecer, e aquele vinho foi parar lá no fundo do mar. Então, vocês percebem que a escassez gera isso. E depois disso, o Pingos, né, nunca mais baixou de preço e atingiu já esses $1.000, $1.200, né? Dólares não, euros, né? Mas veja que interessante que o fato de um evento, né, que aconteceu, que foi naufragar com aqueles poucos vinhos, né, que ele tinha para isso, porque ele não exporta só para os Estados Unidos, né, também na Espanha, na Europa toda, né, para Londres, ele tinha as cotas de mercado lá para espalhar esse vinho. E aí, com isso, surgiu uma escassez, com a escassez o preço subiu, né? Então, é muito interessante a gente conhecer um pouquinho também dessa história, né, dos vinhos. Mas, então, eu queria comentar com vocês uma outra coisa que é importante, e aí eu vou dar para vocês um exemplo de uma aplicação do método GCP. Mas uma coisa que é importante a gente entender, então, as empresas produtoras de vinhos, elas têm como qualquer empresa, né, produtora de produtos, né, que faz produtos, eles têm um produto de entrada
Eles têm um produto médio e eles têm um produto de alta gama, de média gama, de alta gama, né? Então, nos vinhos a mesma coisa. Geralmente, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas geralmente você tem uma vinícola que tem os vinhos de entrada, né? Os vinhos que têm menos complexidade. Por isso eles são mais baratos também. Demora menos tempo para produzir. Por exemplo, é diferente um vinho de alta gama, que vai ter mais complexidade. Complexidade vem do envelhecimento, vem da elaboração, vem do tempo. Então, muitas vezes, como por exemplo o do Pingus, ele vai ser vendido só depois de quase 2 anos, né? Ele ficou lá parado no estoque, sendo elaborado ali durante todo esse período de 2 anos. Então, é diferente de um vinho de entrada, que praticamente ele já é vendido no mesmo ano ou no ano seguinte, né? O médio passa, às vezes, um pouco por um envelhecimento menor, né? E tem um pouco mais de complexidade. E o vinho de alta gama. E o vinho de entrada, geralmente, ele agrada mais o público. Ele é um vinho de apresentação do produtor. Quando você gosta do vinho de entrada de um produtor, você pode depois migrar para o de média gama e pode experimentar algum de alta gama também, porque você já conhece o produtor. Você já conhece o estilo, já conhece a qualidade que ele oferece. Se ele oferece uma boa qualidade no vinho de entrada, provavelmente os próximos vinhos vão ser bem melhores, né? Porque já vão ter mais complexidade, vão ser com características diferentes, né? Não porque ele fez aquele primeiro ruim, mas é que o primeiro geralmente é um vinho jovem, é um vinho que vai ser mais simples, mais fácil de beber, mais fácil de agradar, e geralmente é o vinho que depois sustenta justamente esse tempo que o outro vinho demora para ser elaborado e ser vendido, porque afinal de contas a vinícola precisa girar a produção para poder continuar produzindo. Isso é um negócio, né? É um negócio que tem que girar. Então a gente vai encontrar justamente esses vinhos de entrada como vinhos que realmente são mais fáceis de beber. São vinhos que eu entendo que também são vinhos mais didáticos para determinado momento que a gente está aprendendo a degustar, eles facilitam a nossa vida, né? Porque são mais fáceis de entender também, né? E a gente sempre está começando com eles e a gente tem muito contato com eles. São esses vinhos que a gente tem bastante contato com eles, tá? Então, isso dito, isso impacta nos preços, né? Claro, o de entrada é mais barato, o de médio é mais médio, e o de alta gama é o Pingus. Agora, vamos lá. Para finalizar aqui, deixa eu te dar um exemplo de como você pode aplicar na prática esse GCP, tá? Vamos no próximo vinho. Então, vamos pensar aqui no gosto pessoal. Então, você vai agora pensar para que você vai comprar seu próximo vinho, né? Em qual ocasião? Você vai definir uma ocasião, você vai escolher, para essa ocasião, você pode escolher, de acordo com o seu gosto pessoal, a uva. Você tem alguma preferência de uva? Você gosta de alguma uva? Ou de algumas uvas? Você já escolheu o tipo de vinho? Se é tinto, se é branco? Dentro desse estilo, qual uva você mais gosta? Ou uma preferência de país? Tá? Então, você vai pensar nisso. Você vai, puxa, eu quero comprar um vinho para meu jantar de sábado, porque sábado eu vou receber uns amigos em casa, e vai ser essa ocasião. Vou receber 2, 3 amigos em casa, vou pedir uma pizza e vou querer comprar um vinho, né? Porque eu sei que eles gostam de vinho também, e, enfim, é isso. Então, você define ali. Bom, mas aí você aplica seu gosto pessoal. Eu vou comprar um vinho tinto e vou comprar um vinho italiano, porque pizza, Itália, acho que vai ser legal, quero conhecer algum vinho italiano. Se você quiser escolher um produtor também, ok. Mas você pode escolher o que você gosta, ou a média do que você gosta, com as pessoas que você conhece e que você também sabe que eles gostam. Então, você pode também fazer isso. Ou você pode, enfim, definir que não vai ser a pizza, vai ser outro tipo de gastronomia, escolher outro tipo de vinho. Né? Mas, enfim, você aplica aqui o seu gosto pessoal e você já sabe que você gosta de tal uva ou de várias uvas, mas você gosta de tal país, você tem uma preferência por essa ou por aquela. Aplica o seu gosto pessoal. E aí, na hora de ir lá comprar, você entra a curiosidade. Você pode buscar daquela uva ou daquele país algo novo, algo que te chame atenção, algo que você nunca degustou. Né? Eu vou comprar um italiano. Mas de que região da Itália? Porque tem muitas regiões produtoras na Itália. Eu quero algo que me chame a atenção, eu quero algo mais potente, acho que eu vou comprar do sul da Itália. Eu quero um vinho da uva Primitivo. Não, da Primitivo eu já degustei, mas eu gosto daquela região, então eu vou pegar outra uva da região, a Negro Amaro, por exemplo.
Ah, que interessante. Então, você pode utilizar a curiosidade na hora que você estiver lá escolhendo vinho, ver o que você tem de Itália, né, daquela região, ou os italianos em geral, e buscar ali aquilo que te chama a atenção para um produto novo, né? Então, isso é você aplicar um estilo diferente, você aplica ali a sua curiosidade. Ou, às vezes, você já gosta de um produtor. Você já gosta, não, mas é que eu já gosto desse produtor, já tomei vinhos desse produtor que me agradou muito, e hoje eu vou querer do mesmo produtor, né? O meu gosto pessoal é para este produtor. Só que eu escolho uma outra uva, né? Ou uma outra região que ele produz. Já conheço a qualidade dele, já gosto, né? Do que ele faz, mas vou escolher uma outra uva. Quer ver um exemplo interessante, que sempre acontece também? São os vinhos da Conte Toro, né? Que tem uma gama muito variada de vinhos. Inclusive, eles têm linhas de vinhos. É um exemplo bem clássico, né? Tem várias linhas de vinhos. Eles têm desde uma alta gama, média, ele tem vinhos com marcas diferentes, Casilheiro é diferente dos Conte Toros, né? Então, ele tem vinhos para muita diversidade de vinhos. E eles sempre estão lançando coisas novas também, rótulos novos. Então, se você já gosta, né, desse produtor, você pode escolher um rótulo novo, né? Então, você vai combinar isso. Combinou seu gosto pessoal com a ocasião, né, que você vai estar usando o vinho, com mais essa sua curiosidade com relação à uva, com relação ao produtor, né, ou com relação, enfim, aquilo que você tem a curiosidade, ou aquilo que você veja ali na hora e tem a curiosidade. Então, aí vem o terceiro ponto, o terceiro aspecto, que é você combinar agora o preço, o orçamento, quanto você vai gastar, porque este vinho tem que estar alinhado com o seu orçamento, com o preço, tá? Daquilo que você se propõe a gastar. Então, uma coisa é o orçamento, para aquela ocasião, que é o seu jantar de sábado à noite, com pizza com seus amigos. Você define um orçamento. A partir desse orçamento, também você vai procurar uma faixa, né, de vinhos que se encaixe nesse preço. Eu nunca digo um preço único, eu sempre penso numa faixa de preço, né? Porque não dá para você falar, não, mas eu quero um vinho de tanto. Não. Tem naquela órbita, né, de preços, você vai encontrar, então, um vinho ou que esteja na promoção, que você já conhece, que você tem curiosidade de experimentar e que agora está num preço, né, numa promoção. E isso vai te levar justamente à questão de você combinar o custo-benefício, porque veja bem, você vai estar combinando o que você quer pagar por ele, mas o benefício do quê? O benefício de você já adaptar o seu gosto pessoal, né, que você já sabe, então você quer extrair mais, e se você puder comprar por menos, melhor, né, menos, ou seja, adaptando realmente o seu orçamento, e ao mesmo tempo matando a sua curiosidade. Às vezes a sua curiosidade não é tão cara assim, né? Você vai conseguir encontrar vinhos diferentes naquele seu orçamento, naquela sua faixa de preço. Isso é muito interessante. E, assim, eu gosto de dividir essa faixa de preço. O que é faixa de preço, Lília? Deixa eu te explicar. Eu gosto de dividir essa faixa de preços em vinhos ao redor de, tá? Ao redor dos R$ 30. Sim, pode ser 35, pode ser 29, né? Pode ser 40, 40 e poucos. Então, em torno aos R$ 30 você tem uma faixa de vinhos. Geralmente são vinhos de entrada, geralmente você vai encontrar aí vinhos mais próximos de nós aqui, chilenos, argentinos, os brasileiros também, porque são mais próximos, tem menos custo, né, de importação também, porque a gente não está pagando imposto, custo de importação, de transporte, tá? Tudo isso está lá dentro do preço do vinho. Às vezes tem mais quantidade. Vinhos portugueses têm chegado também com preços muito interessantes, e lembrando que os vinhos portugueses, em geral, eles têm uma relação, né, muito boa do preço e daquilo que eles entregam. Mas lembrando também que nessa faixa dos 30, você não vai poder esperar, né, aquele vinho envelhecido, em barril de carvalho, não sei o que lá. Vamos lá, são vinhos jovens, geralmente, vinhos que vão estar atendendo essa faixa de preço, vinhos de entrada. Aí você pode passar por uma faixa da área dos 50. 50 eu ainda acredito também que vão ser vinhos jovens, vinhos que você vai estar podendo, são de entrada também, mas um pouquinho mais, né? Um nível um pouquinho superior aí. E aí você vai poder também estar acessando, muitas vezes, aí vinhos assim de outros países, né? Já que 50 já dá para
para pegar realmente alguns vinhos um pouquinho mais elevados. Quando você chega na faixa dos R$ 70, você tem vinhos de média gama, que eu acredito que são bem interessantes, tá? E aí, enfim, alguns deles entram em promoções, então quando você já conhece a vinícola, já degustou algum vinho dela e tem uma promoção, você aproveita, né? E depois eu tenho a faixa dos de 90, né? Que flutuam ali em torno aos R$ 90, R$ 100, que aí você também está tendo aí vinhos que aí você já pode chegar com vinhos que sim passam por barril de carvalho, tem alguma passagem, ou às vezes até envelhecem um pouco mais, né, em barril de carvalho, você vai ter mais complexidade nesses vinhos. Tá? Então você já vai encontrar aí essa complexidade. Então, se você está buscando a complexidade, você já vai um pouco para essa faixa de preço, mas não significa que você não possa encontrar alguma coisa na faixa dos 70, tá? Por isso que é importante você definir previamente o que você quer e depois aí sim garimpar esse preço, né? Garimpar esse preço para encontrar aí se ele está te entregando por menos valor algo com mais complexidade, algo de uma gama média. E a partir dos R$ 100, porque eu diria assim, tudo isso que a gente está falando está em torno dos US$ 20, tá? Eu gosto de pensar também em dólares ou euros, porque é mais assim, você consegue comparar, né? Com algumas coisas. Então, assim, numa faixa de US$ 20 são esses vinhos. A partir daí, quando você começa a subir mais de R$ 100, né, não digo 100, 110, 120, mas você pode partir aí para vinhos, né, de 300, 400, que aí já são vinhos de US$ 100, né, de 70, US$ 100, se supõe que serão vinhos realmente de maior complexidade. São vinhos que são mais envelhecidos, você começa a chegar em vinhos de guarda, você começa a chegar em vinhos que realmente vão te entregar muito mais coisas aí com relação a essa questão de complexidade, de aromas, de buquê. Então, realmente começa a ser outros fatores aí nesses vinhos, né? Então, você consegue, sim, chegar nesses vinhos, mas num preço mais elevado. Eu diria que nesses vinhos mais baratos, né, mais nessas faixas mais baixas, existe muito contraste. Aí sim, você precisa realmente estar degustando, aprender a degustar, aprender a reconhecer. Você vai, na verdade, no começo, muitas vezes, ter que provar esse vinho antes, e, enfim, às vezes você não vai encontrar esse custo-benefício, você vai ver que você pagou um valor, mesmo que você pagou R$ 30, mas ele estava, não valia nem R$ 5, entende? Às vezes vai acontecer isso, porque tem muito contraste nessas faixas, né, de preços mais baixos. Às vezes não, você vai comprar um vinho aí de 30, R$ 32 e vai ser espetacular, vai te entregar muito mais do que você esperava, né? Vai te entregar, inclusive, coisas assim que de equilíbrio, de bem feito mesmo, tá bem feitinho, bem justo, né? E você vai se sentir muito mais assim atendida, né, por esse vinho. Nas faixas mais altas, eu diria que não tem tanto contraste com relação ao vinho. Muitas vezes tem muito mais homogeneidade, né, nesse vinho. O que ocorre é que vai fazer diferença justamente a quantidade de vinho que se produz, né? E alguns fatores de fama, de exclusividade, de tradição, né? Aí tem outros fatores subjetivos aí, ou mesmo que são explicáveis, né? Ah, mas é que esse daqui é biodinâmico, ah, mas esse vinho ele foi envelhecido em barris novos. Aí vai ter outros fatores de produção do vinho que justificam aquele preço, que justificam aquela qualidade, que justificam aquele valor. Às vezes uma região produtora que é muito mais famosa do que outra. Por exemplo, hoje eu abri no Café com Vinho, que é a live que eu faço de manhã, de terça e quinta, todas convidadas também, tá? Terças e quintas. Eu abri um vinho francês basiquinho, tá? Pretinho básico, né? E justamente esse vinho francês, para ser tão basiquinho e tão assim acessível de preço, uma faixa de R$ 40, um vinho francês, é porque ele é de uma região do sul da França, que não está dentro de uma denominação de origem, mas ele é bem feito, ele é bem gostosinho, bem feito, agrada ao paladar, principalmente ao paladar iniciante, sim, nessa faixa de preço. Eu comprei por curiosidade, mas é uma curiosidade ao contrário, uma curiosidade de ver como que um vinho francês pode ser tão barato assim. Será que ele é bom? Será que ele atende? Que tipo de perfil ele atende? Porque R$ 40 um vinho francês é bem barato.
né? Assim, e aí, claro, não é de uma região, é uma região do sul da França, uma região que faz mais calor, é um vinho muito comercial, é o que eu chamo de vinho comercial. Realmente, ele atende, está bem elaborado, não é nada desequilibrado, tá? Mas é um vinho basiquinho, é o pretinho básico. Então, para aquele valor de R$ 40, ele entregou, sim. Né? Pelo custo dele, o que ele entregou estava compatível. Né? Eu, inclusive, estava duvidando se ele ia entregar, ou se ele não ia estar com muita acidez, se ele não ia estar, sabe, com alguma coisa assim muito desequilibrada. Não, não estava desequilibrado. Tá? Agora, eu não posso esperar dele que ele seja um grande vinho de Bordeaux, tá? Aí eu seria uma iludida, eu estaria me iludindo, né? Que com R$ 40 eu chegaria a atingir um vinho de Bordeaux espetacular, tá? Então, esse tipo de coisa é que às vezes a gente confunde com a questão do custo-benefício, né? Se iludir com alguma coisa e achar que aquilo ali, nossa, mas não me entregou isso, mas claro que não, ele não era para ser isso mesmo, tá? Então, eu espero que isso tenha aclarado, né, e deixado mais claro essa questão do custo-benefício. Eu espero que você possa aplicar na sua próxima compra de vinhos, então, um método onde você escolha, através do seu gosto pessoal. Você pode primeiro definir o orçamento, tá? Não precisa ser nessa ordem, tá? Isso daqui não é um passo a passo nesta ordem. É o tripé, tá? É o tripé. Mas que você utilize o critério não só do preço, mas que você utilize o seu orçamento, né? O preço que você quer atingir, a faixa de preço que você quer atingir, juntamente com o seu gosto pessoal, que envolve também para que você quer aquele vinho, né? Para você sozinha, para comer com pipoca, assistindo Netflix, beleza, tô junto, tô dentro. E também a curiosidade, porque a curiosidade vai fazer com que você justamente junte, né, tudo isso e ganhe tanto no seu gosto pessoal quanto no aprendizado de novas coisas aí do vinho, né, novos caminhos do vinho. Então eu fico por aqui hoje.